Amém? Pergunta para o seu irmão aí, como que está seu coração? Só pergunta para ele, como que está seu coração? João Batista, quando ele estava anunciando a chegada do reino, ele tinha uma palavra dura, e a palavra era arrependei-vos. Não é isso? Arrependei-vos. E eu queria trabalhar essa temática com você. Arrependei-vos. Mas pastor, arrepender de quê? Por isso que eu falei para você perguntar à pessoa que está do seu lado, como está o teu coração? Porque aqui talvez nós olhamos, está todo mundo bonitinho, todo mundo cheirosinho, todo mundo bonzinho, mas tem muita gente arrebentadinha também, né? Que vem para a igreja, muita gente machucadinha, com o coração doído. Muita gente vem para a igreja e a Bíblia fala sobre isso, com o coração distante de Deus. Aí com os nossos lábios a gente louva, com as nossas mãos a gente faz gestos, mas o nosso coração distante do Senhor, distante de Deus. E João Batista anunciou, é chegado o reino de Deus. Amém, queridos? Quem acredita que o reino de Deus está em nós, está entre nós, levanta a mão. Glória a Deus por isso. Esse é sinal de que o seu coração está propenso, está voltado para o reino de Deus, para viver princípios e valores do reino de Deus. Mas Jeremias capítulo 17, versículo 9, traz uma palavra dura também. Está aparecendo aí no telão? Eu queria que a igreja lesse comigo esse texto. Você pode ler comigo? Vamos lá. O coração... Muitas vezes nós somos guiados pelo nosso coração, e nós falamos disso muitas vezes com orgulho. Aí quando a gente fala assim, fulano, você perdoou, você... Não, eu não senti no meu coração ainda de perdoar. Eu não senti no meu coração de entregar o dízimo. Eu não senti no meu coração de fazer isso ou fazer aquilo que a palavra de Deus manda, porque o nosso coração é enganoso. É enganoso. Tem uma versão que fala, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreendê-lo? Você é capaz de compreender o seu coração? A Bíblia fala que ele é enganoso e muitas vezes ele nos engana. E quando a Bíblia fala de coração, ela não fala desse pedacinho de carne que está em nós simplesmente, não. Ela fala do centro da nossa vontade, o centro do nosso querer, é o nosso núcleo. A ciência hoje trata o núcleo como sendo a cabeça, o cérebro, mas para Deus é o coração, porque é dele que procede as decisões, as escolhas, os sentimentos. Mas pensa num pedacinho de carne complicado, viu? E que Deus fala assim, vamos tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E essa é a minha oração para você nessa noite. Talvez você esteja aqui com um coração petrificado, coração de pedra, e eu quero orar a Deus para que Ele tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Pastor, como é que isso pode acontecer? Passa pelo arrependimento. Sem arrependimento, sem confissão, sem entrega, nós somos bons religiosos. Nós somos bons no social, nós somos bons no gesto e nos lábios, mas nós estamos distante de Deus. O nosso culto não agrada ao Senhor quando nós o adoramos de lábios, de gestos, mas o coração distante. E o primeiro sinal, querido, da decadência da vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de uma família e da sociedade, é a gente perder ou abandonar o autoconceito de Deus. Quando nós abandonamos, ignoramos ou não conhecemos Deus, nós somos tendenciosos a caminhar por caminho que não agrada ao Senhor, mesmo estando dentro da igreja. E o autoconceito de Deus para você, o autoconceito de Deus na sua vida é bem claro. Ou Deus para você é aquele que está lá no alto e sublime trono, digno de ser reverenciado, ou Ele é o seu Pai, ou Ele é aquele que conduz sua vida, que transforma você. Nós tivemos uma equipe fantástica no Face a Face agora, e lá nós passamos por isso, arrependimento e cura e restauração, e nós não temos dúvida que foi Deus quem fez isso, amém, queridos? Foi Deus quem operou, foi Deus quem ministrou. O pastor Joel falou que os nossos pastores estão viajando e nós tivemos o desafio de fazer o face a face sem a participação dos pastores, mas nós fomos com uma certeza tão grande que é Deus quem faz, na certeza de que Deus opera.
E no meu coração, no seu coração, Deus opera também. Mas o autoconceito de Deus, ele passa pelo arrependimento. O autoconceito de Deus passa e nós sabemos quem Ele é. Que Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Que Ele é um Deus de paz, mas também Ele é um Deus de guerra. Que Ele é um Deus que excede todo o entendimento humano. Ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. Alguém aqui explica Deus? Quem explica Deus? O autoconceito de Deus, querido, ele passa pela reverência. O autoconceito de Deus, ele passa pelo temor. O nosso Deus é o Deus da sabedoria. E Ele fala que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós temos muitas pessoas dotadas de inteligência na igreja, no nosso núcleo familiar. Nós somos, às vezes, dotados de inteligência, de capacitação, mas somos muitas vezes tolos. A sabedoria, ela não é comparada à inteligência humana. A inteligência humana você adquire na academia, na faculdade, na escola, no seu núcleo familiar. Mas a sabedoria de Deus é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E temer a Deus, querido, é você conhecer Deus, é você saber o alto conceito sobre Deus na sua vida. Onde a palavra não é pregada e aceita, o povo se corrompe. Essa frase, parafraseando Provérbios 29:18, que literalmente diz assim, que onde não há visão, onde não há profeta, o povo se desvia, reflete muito bem o entendimento dos antigos sábios, que quanto à falta da instrução de Deus, afeta a qualidade de vida e a qualidade moral de um povo. Onde a palavra de Deus não é pregada e aceita, o povo se corrompe. Então o autoconceito de Deus passa e perpassa pela palavra de Deus. Amém, querido? Eu vou repetir, agora você não entendeu. O autoconceito de Deus, ele passa pela palavra de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. E às vezes eu falo assim, eu sirvo a Deus, eu conheço Deus e tal, e eu não tenho prazer na palavra de Deus. Eu não tenho prazer na lei do Senhor, enquanto Ele diz, nós devemos meditar nela dia e noite, que ela é fonte de vida, ela é fonte de libertação, ela é fonte de restauração. Mas eu não conheço, às vezes, nós não conhecemos o autoconceito de Deus. Por essa razão, querido, olha o que diz, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos acompanhar a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Capítulo 2, a partir do versículo 7, diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Misericórdia, Senhor, essa é a nossa palavra agora. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Qual é essa razão, pastor? Estar distante do Senhor, não acreditar na palavra de Deus, não saber qual é o autoconceito de Deus, viver de forma negligente, viver de forma dissoluta e dar ouvido às falácias de Satanás. E Satanás vem de uma forma sedutora, enganadora e confunde. Infelizmente isso ele tem feito na igreja, não é algo que só acontece lá fora. No seio da igreja, Satanás tem enganado a muitos, e esses não entendem que tem que passar pelo arrependimento. Muitos vivendo uma superficialidade nos seus relacionamentos interpessoais, vivendo uma superficialidade no relacionamento com Deus, mas todo perfumadinho, arrumadinho na igreja no domingo à noite. Misericórdia, Senhor.
A sabedoria de Provérbios, querido, e de outros escritos do Antigo Testamento é enfática na necessidade de meditar na lei do Senhor para que se viva bem na terra. Quer ter qualidade de vida na terra? Medita na lei do Senhor. Contudo, o temor de Deus e a meditação na lei do Senhor afetam não só a falta de temor a Deus, afeta não só a nossa qualidade moral, mas também a nossa qualidade de vida. Afeta o governo, afeta a sociedade. Por meio dos sábios, dos profetas e dos sacerdotes, a lei do Senhor deve ser ensinada e praticada. O Marcelo, no testemunho dele aqui, ele falou a questão da importância dos pastores, dos líderes, e essas pessoas são profetas de Deus para ministrar na sua vida. A boca de Deus para exortar você, a boca de Deus para confrontar você com a sua luta, com o seu pecado, com a sua dificuldade. É a boca de Deus para ministrar a palavra de Deus à sua vida e despertar em você o desejo de buscar, o desejo de servir. Em Malaquias capítulo 2, versículo 1 diz: e agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Como não bastasse, querido, Deus tirar a bênção sobre nós, Ele amaldiçoa as nossas bênçãos. Pastor, mas que palavra forte, que palavra dura é essa? Malaquias capítulo 2, depois você dá uma olhada em casa. Aí você acha que as bênçãos que têm chegado até você, vêm do Senhor. E nós temos uma sociedade corrupta, uma comunidade corrupta, e às vezes uma igreja corrupta. Quando eu falo igreja, querido, entenda organização, entenda CNPJ, entenda estrutura física, porque o organismo de Cristo, a igreja viva organismo, ela é incorruptível, amém, queridos? Mas como organização, muitas vezes nós estamos envolvidos em escândalos, envolvidos em trapaças, como membro da igreja. Nós estamos orando pelas propinas da vida, igual nós vimos recentemente, grupo de pessoas orando porque tinha desviado dinheiro público, e isso passa porque o coração está distante do Senhor, e orando em nome de Deus para agradecer pelas trapaças da vida. Muitas vezes nós estamos orando a Deus quando alguém nos passa um troco errado e sobra dinheiro, e a gente fala: olha como Deus me abençoou. Lá eu fui passar no ônibus, deu uma nota de 10, a pessoa me voltou 10 e mais o troco, e nós agradecemos a Deus porque fala que aquilo foi bênção. Nosso coração está distante do Senhor, querido. Talvez você pode falar assim: eu não faço isso, pastor, eu devolvo. Se isso acontecer, eu devolvo, amém, eu também devolvo. Mas em outras áreas das nossas vidas, nós somos íntegros? Porque o coração de um verdadeiro adorador tem que ser um coração íntegro, reto. Servir a Deus com integridade é você não se negociar com as coisas que vêm do maligno, é você não negligenciar as promessas de Deus, a palavra de Deus, e você rejeitar aquilo que vem para confrontar ou para desafiar a sua integridade. Tem uma história de que um servo do Senhor aí, né, entre aspas, influente na sociedade, ele foi com uma pessoa a uma lanchonete e pediu 2 sanduíches. A pessoa pagou, entregou os 2 sanduíches, ele deu uma nota de R$50 para cobrar os 2 sanduíches, era um valor lá. Na hora de embrulhar o dinheiro, a pessoa do caixa colocou um envelope junto e não percebeu, e dentro do envelope tinha R$1.200. Aí ele saiu com esse sanduíche, ele não percebeu, foi uma certa distância para lanchar com essa pessoa que estava com ele. Quando ele abriu, ele percebeu que tinha R$1.200 e falou: meu Deus, esse dinheiro não é meu, eu tenho que devolver esse dinheiro. Aí ele voltou à lanchonete e falou: olha, houve um equívoco aqui, e você colocou junto do meu sanduíche aqui um envelope que tinha R$1.200, e eu quero devolver esse dinheiro porque esse dinheiro não é meu. Aquilo causou um impacto no restaurante, chamaram o gerente, e o gerente: cara, que atitude bacana, nós precisamos de pessoas igual a você, pessoas honestas, pessoas íntegras e tal, e a gente queria fazer uma reportagem com você. Eu queria filmar, porque isso está tão fora de moda hoje em dia, que a gente queria para impactar outras pessoas. E ele se esquivando, falou: não, eu não quero, por que não? Aí o gerente não entendeu, não quero. Ele chamou o gerente no canto e falou assim: cara, eu não quero, porque a mulher que está comigo aí, ela é casada. Até que ponto vai a sua integridade?
Até que ponto vai a minha integridade? O nosso autoconceito é para agradar pessoas ou para agradar o Deus das nossas vidas? Eu ando com integridade para agradar pessoas ou é para agradar a Deus? É no meu particular que eu sou um adorador. É no meu particular que eu adoro a Deus. Nós louvamos a Deus pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida, e isso é bom. Mas nós adoramos a Deus com aquilo que Ele é, com a grandeza de Deus, pelo alto conceito que nós temos de Deus. Isso é adorar ao Senhor, querido. Você adora a Deus no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Você adora a Deus no relacionamento com seus filhos, com o seu patrão. Você adora a Deus no relacionamento com o seu empregado. Mas muitas pessoas, Romanos capítulo 1, versículo 25, muitas pessoas têm trocado a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha que coisa interessante. E nós colocamos a idolatria como sendo imagens, como sendo religiões, como sendo algo palpável que substitui a personificação de Deus. Isso nós colocamos como sendo idolatria. Mas e adorar, trocar a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir as coisas e seres criados? Isso não seria idolatria? Pastor Valmir tem falado muito sobre idolatria nos últimos dias, e muitas vezes nós idolatramos recursos, pastor Joelso, porque nós somos reservatórios de bênçãos, e nós usamos as pessoas para ganhar as coisas, para ter dinheiro. Nós usamos as pessoas para levar vantagem. No mundo hoje a ordem é essa: como que eu faço para tirar o dinheiro do teu bolso, pastor Wesley, para colocar no meu? É assim que o mundo trabalha, é assim que o mecanismo e o sistema funciona. Mas no reino de Deus é diferente. Como que eu faço para compartilhar o que eu tenho com você, pastor Wesley? Como que eu faço para dividir o que eu tenho? Como que eu faço para abençoar? Como que eu faço para participar de uma sociedade, igual o pastor Joelso colocou aqui, de uma comunidade onde os nossos recursos estão alcançando pessoas pelo Brasil, pelo mundo, tem abençoado pessoas na nossa cidade? Essa deve ser a atitude de um homem, de uma mulher que sabe qual é o alto conceito do seu Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 14, fala assim, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. É impossível servir a dois senhores, é impossível. Deus e o dinheiro, Deus e Mamon. Ou você vai agradar um e desagradar a outro, ou vice-versa. O que governa o mundo, querido, é a força econômica, o dinheiro. Mamon, ele está imperando no mundo aí fora. Mamon, ele está imperando em quase todas as áreas da nossa vida. Agora a pergunta é, e no seu coração, Mamon reina? No meu coração, o Mamon reina? Mamon é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema, viu, querido? O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. Se você não souber lidar com ele, me dá, que eu estou aprendendo aí com a Ana Paula e o Arilton a lidar com o dinheiro. Eles passam umas técnicas interessantes. Se você não sabe, faça o foco. Foco é um curso que nós temos na igreja fantástico, que ensina você a lidar com as finanças. Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro leva o homem a cometer um homicídio. O amor ao dinheiro leva o homem a cometer várias atrocidades. Guerras são lançadas por causa do amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor à riqueza. E cada vez mais nós estamos distantes do Senhor, com o bolso cheio muitas vezes, mas distante do Senhor. Numa casa chique, numa casa enorme, mas não há paz dentro daquela casa. Nós estamos com propriedades e posses, somos verdadeiramente reservatórios de bênçãos, mas o rio de água viva não flui sobre nós. As bênçãos que nos alcançam não passam de nós, porque nós retemos todas as bênçãos, e as bênçãos do Senhor devem ser compartilhadas. Pastor, o que isso tem a ver com arrependimento? Eu não sei, isso aí está sendo trabalhado no seu coração. No meu coração, falou tremendamente. No meu coração, quando eu fui colocar o título para essa mensagem, eu olhei, qual título que eu coloco? Arrependei-vos. Eu falei, foi para mim esse título. Cleito, se arrependa. Há duas boas razões, queridos, para refletirmos sobre essa passagem, esses contextos do momento atual. Primeiro, como sabemos, a reforma protestante
desencadeou um movimento que resgatou e sustentou, entre muitas verdades, a primazia da autoridade e, consequentemente, a exposição das Escrituras na igreja. Falar da verdade bíblica hoje, pastor Wesley, você sabe disso, soa ruim aos ouvidos das pessoas. As pessoas estão fugindo da sã doutrina porque querem ouvir mensagens e sermões que agradam os seus ouvidos, querem ouvir mensagens e sermões que agradam o seu estilo de vida. E muitas vezes nós, alguns pastores, algumas igrejas, têm feito pirotecnias aqui para agradar público que não está querendo ouvir a palavra de Deus. As igrejas estão lotadas, estádios estão lotados de pessoas que estão buscando show. E quando se fala de arrependimento, quando se fala de conversão, quando se fala de abandonar a idolatria, de abandonar as suas práticas repugnantes, essa palavra não foi boa. O pastor não pregou bem. Desde a época dos reformadores, eles estabeleceram a reforma ao alto conceito da palavra de Deus, ao alto conceito da ministração da palavra de Deus no altar do Senhor, o alto conceito da ministração da palavra de Deus no núcleo familiar. Porque a primeira igreja que você tem, querido, que liderar, tem que ser sacerdote, sacerdotisa, é dentro da sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos. E lá nós negligenciamos a palavra de Deus, que é fonte de vida. Os primeiros reformadores, Calvino e entre outros, entendiam que a verdadeira igreja era marcada pela pregação da palavra e o seu fiel cumprimento. Isso é o motivo da reforma. Pregação da palavra e o fiel cumprimento da palavra. Depois vieram outros pregadores e estabeleceram alguns outros parâmetros. Acrescentaram que a terceira marca da verdadeira igreja é a disciplina. Então, com os primeiros reformadores, os segundos reformadores, ficaram então a pregação da palavra e o seu fiel cumprimento e a disciplina. Esse negócio da disciplina depois desandou, vocês sabem muito bem a época das trevas que a gente viveu. Mas de todo modo, querido, tem um teólogo chamado Robert Godfrey, que diz que cada uma dessas três marcas é a expressão da principal marca. Qual é a principal marca? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra, ela é entendida pelos reformadores como uma palavra eterna. Isto é, a segunda pessoa da Trindade. A palavra que revela Cristo em nossas vidas. A palavra que ministra Deus em nós. A palavra encarnada, Jesus Cristo. A palavra escrita, a Bíblia, a palavra proclamada e anunciada nesta igreja, doa aos seus ouvidos ou não. Por isso, querido, quando falamos da palavra como principal marca da igreja, estamos falando da presença do próprio Deus na igreja. Nós falamos da presença do próprio Deus na igreja. E nós estamos muito preocupados com o nível de crescimento espiritual na nossa igreja. Nós estamos muito preocupados com a profundidade da palavra na nossa igreja. Por isso esse sermão de domingo, pastor, domingo tem que ser um sermão mais light, mais evangelístico. Domingo tem que ser dia de transformação de vidas. E se você ouvir a palavra de Deus e guardar ela no seu coração, você vai se arrepender das suas práticas que desagradam a Deus. Assim, querido, à medida que a igreja prega a palavra e o povo de Deus pratica a justiça e o amor, Deus se manifesta e a igreja é um testemunho e sinal do reino de Deus na terra. Amém, queridos? Nós falamos em alcançar a cidade para Cristo. Nós falamos em anunciar o reino de Deus. Como que a gente vai fazer isso se nós não passarmos pela transformação que Deus quer fazer? Eu já falei isso várias vezes. Anuncie a palavra de Deus, testemunhe sobre Deus aonde você for. E se preciso for, use as palavras. Não é o que você diz, não é o que você fala que reflete o amor de Deus, reflete Deus na sua vida. Mas é como está a sua vida. Como está o seu coração. Como são as suas atitudes diante de Deus. As suas atitudes, o seu comportamento glorificam o Deus que você fala? No seu particular, você glorifica o Senhor com as suas atitudes? No social, você está preocupado em agradar a Deus ou agradar pessoas? No seu ministério, você quer agradar o pastor Valmir, o pastor Cleito, o pastor Joels? Ou você serve a Deus no seu ministério para agradar a Deus? A segunda boa razão, querido, de meditarmos nessas passagens se deve ao momento político e social da nossa nação. Por mais que a corrupção não tenha surgido agora, nós estamos sendo constantemente expostos e lembrados da corrupção generalizada.
Isso nos faz pensar que vivemos no país de uma profunda crise de caráter e de integridade. Nós vivemos num país de profunda crise de caráter e integridade. Nós vivemos numa cidade de profunda crise de caráter e de identidade. Seja forte no que eu vou falar. Nós participamos de um núcleo religioso de profunda crise de caráter e de identidade. E infelizmente fazemos de tudo para sermos socialmente aceitos. Socialmente aceitos. Muitas vezes nós corrompemos a nossa liturgia, a nossa forma de adorar para agradar pessoas. Muitas vezes nós trocamos o sermão, não, porque é muito duro, para agradar pessoas. E o Senhor tem nos incomodado. A minha palavra tem que ser ministrada na igreja. O meu povo perece por falta de conhecer a palavra de Deus. O pastor Valmir falou isso no sermão passado. O meu povo perece por falta de conhecer a Bíblia. Nós estamos perecendo, nós estamos andando de forma negligenciosa, nós estamos andando de forma negligente com os nossos estilos de vida, porque nós não conhecemos a palavra de Deus e nem conhecemos qual é o alto conceito de Deus. Arrependei-vos. E como cristãos, queridos, nós entendemos que há também princípios bíblicos que dirigem nossa vida, não só religiosa e espiritual, mas também a nossa vida em sociedade. Mas você pode falar assim, pastor, mas a palavra de Deus está sendo ministrada, a palavra de Deus está sendo proclamada. Hoje você encontra a Bíblia em qualquer lugar. Você vai numa escola, Bíblias foram distribuídas. Você vai num hotel, tem Bíblia. Você vai numa biblioteca, tem Bíblia. Você vai numa lojinha da esquina ali, tem Bíblia para vender. Você vai no camelô, tem Bíblia. Então não é falta de palavra não, a palavra está aí, espalhada. Olha o conceito que nós temos de Deus. A palavra está aí. Em que a palavra tem mudado a nossa sociedade? Somos hoje um grande número de evangélicos no país. Por que a nossa sociedade está cada dia pior? Por que a nossa sociedade está cada dia pior? E a palavra de Deus tem a resposta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde nós estamos errando, queridos? Onde nós estamos errando, que a sociedade está cada vez pior, níveis de corrupção alarmados, e nós colocamos a nossa esperança na eleição de um presidente que fala em nome de Deus. Querido, presidente eleito que fala em nome de Deus não é que vai mudar essa nação não. O que vai mudar essa nação é o povo de Deus que clama pelo seu nome. O que vai mudar essa nação é nós nos convertermos. O que vai mudar essa cidade é nós colocarmos o nosso coração na presença de Deus, pedir perdão, nos arrepender dos nossos pecados e nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não vai ser Jair Bolsonaro, não vai ser ministro Moro. Quem vai transformar este país, querido, sou eu e você. Amém, queridos? Se nós entendermos que os nossos corações precisam de passar por uma transformação, por uma restauração, e essa restauração ela começa pelo arrependimento. Arrependimento. É impossível agradar a Deus, é impossível servir a Deus se nós não nos arrependemos das nossas práticas, se nós não nos arrependemos do nosso comportamento nocivo à sociedade, se nós não nos arrependemos dos nossos relacionamentos, que muitas vezes são nocivos dentro de casa. Relacionamento com a esposa que atinge a imagem, a integridade, o coraçãozinho dos nossos filhos. Relacionamento com filhos que muitas vezes causam traumas que eles não querem depois reproduzir com seus filhos. E nós temos um compromisso com as gerações futuras. Os nossos filhos, os nossos netos serão a igreja, são a igreja hoje e serão líderes na igreja amanhã. Serão eles que estarão levando aquilo que nós ensinamos. E o que o seu filho, o que os nossos filhos veem dentro de casa. Eles são exemplos, nós somos exemplos na vida deles. Eles vão ser exemplos na sociedade também. O Marcelo falou aqui, a mamãe orava por mim. A mamãe me inscreveu no Face a Face. Ele aprendeu esse princípio e mesmo ele, no testemunho dele, estando distante um pouco da casa do Senhor, as filhas dele estão fazendo cursos que agradam a Deus, para servir a Deus. Ele falou comigo no particular que as filhas dele fazem medicina porque querem ser missionárias. O seu trabalho louva a Deus, querido? Você louva a Deus na sua escola? Aquilo que você faz lá, agrada a Deus, louva a Deus?
Ou você quer só acumular bênção no seu depósito, né? É depósito, né, Joels? No seu depósito de bênçãos. Curiosamente, querido, foi justamente no período de importantes profetas do Antigo Testamento, como Elias, Eliseu, Amós, Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel e outros tantos, que as maiores abominações eram praticadas em Judá e em Israel. Você pode achar que não falta palavra, que a Bíblia está sendo espalhada, mas faltam testemunhos, falta integridade. 2 Reis capítulo 23, versículo 24 diz: nem mesmo a reforma do rei Josias em Jerusalém, quando o livro de lá foi descoberto, desculpa, tá? Não é o texto que diz, mas a reforma, quando foi descoberto alguns textos da palavra de Deus, nem mesmo a reforma do rei Josias no templo passou a ser ensinado e praticado, foi suficiente para impedir a catástrofe do exílio babilônico. Você lê isso em 2 Reis capítulo 23, versículo 24 e 27. Então, até que ponto a proclamação da palavra impede um povo de se corromper e de se desviar? Primeira medida que o povo de Deus pratica os ensinamentos de Jesus, a igreja não só serve de sinal da presença de Deus, mas como também influencia a sociedade e as pessoas que convivem com você por meio das suas ações. Nós temos um papel profético neste mundo que vivemos, nessa cidade. O papel do profeta é denunciar o pecado. É denunciar o pecado. Muitas vezes quando o pastor fala, quando o seu líder de pequeno grupo fala, quando alguém fala, seus pais que são líderes na sua vida, líder na sua vida, confronta você com o seu pecado, você fica todo magoadinho, todo ofendidinho. Não, eu vou sair da igreja porque o pastor falou do meu pecadinho. Não, eu vou sair da igreja porque o pastor foi duro demais no sermão dele. Não existe isso mais hoje em dia. O pastor não pode ficar falando desse jeito. À medida que o povo de Deus pratica os ensinamentos de Jesus, a igreja não só serve de sinal da presença do reino de Deus, mas também de influência na sociedade. Isso quer dizer igreja sem paredes. Quem vai participar aqui do Repensando da Cibapa, levanta a mão. Não, tá pouco, mas gente, levanta a mão, você também está convocado. Amém. Nós temos um trauma com esses Repensando da Cibapa, porque na sexta-feira à noite não vem quase ninguém. A gente traz um preletor de fora e a gente fica com vergonha, porque numa igreja de 1.500 pessoas, tem lá 80, 100 pessoas. Querido, se você é líder de pequeno grupo e você não participa do Repensando a Cibapa, você peca, viu? É pecado, pede perdão a Deus e arrepende. Se você é membro da igreja e fala, não, pastor, eu não vou participar do Repensando a Cibapa, querido, participe, porque lá você tem voz. Lá você pode falar, pá, eu acho que isso aqui está errado, aquilo lá está errado. É lá que você tem que falar. A maledicência espalhada na igreja depois é pecado. E é pior do que pecado de feitiçaria. Então, se você quer falar para o pastor, se você quer falar da liderança, se você quer falar da forma como está sendo administrado o dinheiro, que você não concorda, que você quer saber onde está sendo aplicado o dinheiro, Repensando a Cibapa, tá bom? Tá bom? É um pacto aqui agora entre nós. Se você não for lá falar, cale-se. Até no próximo Repensando a Cibapa, para não pecar. O nosso lema no Repensando a Cibapa, nós vamos trabalhar sobre isso, nós estamos trabalhando a ideia de igreja sem parede. Destrói isso aqui tudo, que em 3 dias eu vou construir a minha igreja. Não foi isso que Jesus falou? Destrói. Igreja não é estrutura, querido. Se você fala que participa da Cibapa e você vem à igreja todo domingo somente, você não é um participante da Cibapa. Desculpe eu ser sincero com você. A Cibapa é uma igreja que ela se encontra diariamente nos pequenos grupos, espalhados pela cidade, e nós queremos fazer diferença na cidade. Então nós temos que romper com a estrutura, com a ideia de paredes e avançar fazendo diferença na sociedade. Se tirar a Cibapa hoje aqui da Cibapa, saiu isso aqui, a cidade vai sentir falta da Cibapa? Palmas vai sentir falta da Cibapa se a Cibapa fechar amanhã? A organização, a igreja Cibapa que tenda tal, acabou, não tem mais. Vai fazer falta para a cidade? Ou ninguém nem vai falar, não sei quem é Cibapa não. Quando chega algum turista aqui em Palmas que quer conhecer, vai falar assim, eu quero ir lá na Cibapa. O taxista, ele quer ir aonde, menino? Na Cibapa, não sei onde que é Cibapa não. Ou nós vamos impactar a cidade de tal forma que quando uma necessidade surgir, a Cibapa tem uma palavra profética. Lá na Cibapa tem um povo de Deus lá que tem resposta para isso, porque eles vivem diferente. A nossa igreja, nosso estilo de vida vai impactar essa cidade, gente. Creia nisso. Seja forte.
você participando ou não, porque isso é projeto de Deus. Se você não se envolver, você vai perder a oportunidade, você vai perder o privilégio de participar do agir de Deus nessa cidade, porque Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai impactar essa cidade, já está impactando. Muitos aqui já são frutos desse impacto que Deus tem causado através de vidas transformadas e restauradas pelo poder de Deus. Se de um lado é verdade que importantes profetas do Antigo Testamento viveram em época de muita idolatria, abuso de poder dos reis, também é verdade que sua pregação confrontou e incomodou a muitos. Também é verdade que os profetas perderam suas cabeças, mas eles confrontaram o pecado. Eles desafiaram as pessoas a se consertar, eles desafiaram as pessoas a se converterem ao Senhor. O segundo motivo, querido, é justamente em época de violência, corrupção, conflitos, guerras, que a igreja precisa ser mais ousada e eficaz na pregação da mensagem do Evangelho. É nesse contexto de corrupção que nós vivemos, desse declínio moral, ético e espiritual, que a igreja deve aparecer. É nesse contexto que nós temos que fazer diferença. Nós somos sal, nós somos luz. Para que serve a luz? Para ficar escondida debaixo da tenda? Para que serve o sal se não for temperar a comida? Então, queridos, Deus já começou a fazer um rebuliço nesse país, amém, queridos? Deus tem usado homens comprometidos com o Evangelho para dar uma sacudida nessa nação. Isso é obra de Deus, isso é obra de Deus, e você tem que fazer parte disso, eu tenho que fazer parte disso. De que forma, pastor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Talvez até hoje nós tenhamos orado, buscado, estado na casa do Senhor e tal, mas não nos convertemos dos nossos maus caminhos. Nós temos o coração duro, um coração de pedra. Então, querido, arrependei-vos. Peça a Deus para tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Os profetas, querido, denunciavam os erros e anunciavam esperança. Eu não estou aqui apenas para ser moralista ou legalista nessa mensagem, não, mas eu quero falar para você que há uma esperança. Amém, queridos? Jesus Cristo de Nazaré, a palavra pregada e vivida é a esperança dessa nação. A palavra pregada e vivida é a esperança dessa cidade. A palavra pregada e vivida é a sua esperança, é a esperança da sua família, da sua casa. Muitas pessoas têm buscado shows gospel, cantores gospel, espiritualizar, se arrepiar durante o culto. Estou falando que isso é de tudo ruim não, queridos, mas não é isso que transforma a vida. Não é isso que transforma a vida. O Carnaval de Palmas é um carnaval diferente, né? Lá tem shows gospel lá e é fantástico aquilo lá. Mas você pode ir lá participar do show gospel e sair de lá sem ter a sua vida transformada. Você pode participar e achar agradável e se arrepiar, que canção linda, que bacana e tal, e não acontecer nada na sua vida. Você pode vir aqui ouvir essa mensagem, sair daqui zangado com o pastor Cleito, falando mal do pastor Cleito, que não gostou e tal, e não ter nenhuma transformação de vida. Se você não buscar a palavra de Deus no seu dia a dia, se alimentar da palavra de Deus, que é alimento espiritual, você vai definhar. Você vai morrer de inanição, morrer de fome. E a morte espiritual, que é a pior de todas, é você se afastar da palavra de Deus, é você achar a palavra dura demais e não querer mais congregar, não querer participar desse povo, e você cada vez se afundar mais, cada vez você se afundar mais nos seus prazeres, no seu deleite, porque o seu coração é enganoso, o seu coração é enganoso, e ele quer tirar você do foco. Satanás quer influenciar o seu coração de tal maneira que essa palavra doa aos seus ouvidos. Essa palavra te incomoda, você fica retorcendo na cadeira com vontade de ir embora, porque Satanás não quer que você passe por uma cirurgia no seu coração. Satanás não quer que você receba o coração de carne que Deus quer te dar. Satanás não quer que você mude as suas atitudes e se converta. Não significa, querido, transformar uma nação, não significa transformar em um país religioso, porque nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico. Mas Estado laico não é Estado ateu. Só há um Deus, só há um Senhor. Senhor Jesus Cristo é o que opera nessa igreja, amém, queridos? E nós somos cidadãos, nós temos que influenciar sim o Estado para que as pessoas reconheçam a soberania de Deus em sua vida. E terceiro motivo, a palavra precisa ser pregada ousadamente na própria igreja.
Se a palavra não é pregada na igreja, o próprio povo de Deus se corrompe. E há um enfraquecimento, querido, na pregação da igreja já há alguns anos. A exposição e ensino bíblico vem sendo substituído por entretenimentos religiosos. A W. Torres diz isso, que na maioria das igrejas evangélicas é comum agora oferecer ao povo, principalmente aos jovens, o máximo de entretenimento e o mínimo de instrução. Em muitos lugares, raramente é possível ir a uma reunião cuja única atração seja Deus. Só se pode concluir que os filhos de Deus estão entediados dele, pois é preciso animá-los e mimá-los com pirulitos e balinhas na forma de películas religiosas. Que palavra dura! Quando eu li isso, eu falei, misericórdia, Senhor. Como está seu coração? Seu coração está inclinado a agradar o seu ego, a agradar pessoas ou a agradar Deus? O seu louvor é para agradar Deus ou para agradar pessoas? O louvor que é ministrado aqui no altar é para agradar você ou é para glorificar o nome de Deus? Se você vem na Cibaba porque você acha a banda bonitinha, canta bem e tal, você está equivocado, seu coração está distante de Deus. A banda canta bonitinha, canta bem e tal, porque Deus opera nessa igreja e é instrumento de Deus para adoração, para levar a igreja a glorificar o nome do Senhor, amém, queridos? Por isso que a banda é boa, por isso que é afinado, por isso que os instrumentos são alinhados, fruto da fidelidade do povo nos dízimos e nas ofertas, mas é o poder de Deus, é a ação de Deus através da liturgia para levar o povo a glorificar e a se converter dos seus maus caminhos. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, querido, elas tropeçam em si mesmas. Olha que fantástico. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as pessoas mais abençoadas da face da terra. Quando as pessoas são egoístas, egocêntricas, elas tropeçam em si mesmas e caem. Agora, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende dos seus maus caminhos, quando você derrama o seu coração na presença do Senhor e pede perdão pelos seus pecados, arrependido, com o coração contrito, quebrantado, o poder de Deus vem sobre a sua vida, amém, igreja? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e é Ele quem conduz o homem, é Ele quem guia você, é Ele quem ensina você, é Ele quem instrui você no caminho que deve andar, ministrando, iluminando a palavra de Deus para que você possa compreender. É a ação do Espírito Santo de Deus, e é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida nessa noite, queridos. Êxodo 34 diz: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Mateus capítulo 7, versículo 21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Amém, igreja? Que seja você esse adorador, que sejamos nós esses que fazem a vontade de Deus, que sejamos nós esses que têm um coração transformado, um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aí você pode falar assim: pastor, como é que eu faço então para ter o meu coração transformado? Como é que eu faço para me arrepender? Teve uma pergunta essa semana que eu ouvi que eu achei fantástica, na simplicidade e na inocência que ela foi feita. A pessoa perguntou para mim: pastor, como é que faz para converter lá na sua igreja? Tem algum curso para a gente fazer? Tem um curso para a gente fazer para se converter? Eu falei: queridão, você se converte no seu banheiro, ora ao Senhor, a tempo e fora de tempo, coloca o seu coração na presença dEle, e a conversão, querido, é você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez isso, a igreja pode te ajudar nessa caminhada. Aí nós oferecemos cursos para você da palavra de Deus, nós ministramos a palavra de Deus no seu coração, e se você viver o que está em Romanos capítulo 12, versículo 1, você verdadeiramente será uma pessoa livre, transformada, cheia do poder de Deus. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja?